gravar. Pronto, está gravando. Boa noite a todos. Que bom ver vocês todos aqui na nossa disciplina. 100% da turma, né? Praticamente. Hoje a gente vai iniciar o assunto propriamente dito. E segundo nossa própria ementa e o nosso conteúdo programático, e o que está lá no plano de ensino, o primeiro assunto que a gente vai conversar, pessoal, é uma introdução à administração. Eu acho que vocês já tiveram alguma disciplina relacionada à administração, não tiveram? Em EAD, professor. Ah, só em EAD, tá. 100% EAD, não o nosso ensino remoto, né? Não, EAD mesmo. Tá. Então, é importante, pessoal, quando a gente vai falar em gestão da produção, gestão de pessoas, é importante que a gente comece a trabalhar um pouco noções básicas da administração. Vocês vão ver que eu vou falar de administração, de administrador. Eu não estou falando do curso de administração ou da pessoa que tem o diploma de administrador de empresas. Eu estou falando de qualquer um que vá ter um cargo de administração em uma empresa. E eu falo isso para vocês de longa experiência, longa experiência. Eu conheço muitas empresas, eu conheço muitas pessoas que gerem empresas, inclusive grandes diretores, que são de formação engenheiros. Eu vou dar um exemplo para vocês. No mestrado, uma vez, anos atrás, eu dei aula para o antigo presidente da Bosch, aqui do Paraná. Vocês sabem que a Bosch tem uma fábrica ali na cidade industrial, né? Eles já chegaram a ter 6.000 funcionários e o diretor-presidente da Bosch aqui do Paraná, se não me engano, ele era o número 2 da Bosch na América Latina. Ele era engenheiro. Ele era engenheiro mecânico, tá? Ele não era engenheiro eletricista, mas era engenheiro mecânico. E era o chefão da Bosch aqui no Paraná. Infelizmente, ele faleceu, eu acho que foi final de 2018, começo de 2019. Ele veio a falecer, mas era uma pessoa extraordinária, extremamente inteligente, carismático e muito, muito, muito simpático. Todo mundo lá na Bosch gostava dele. E ele fazia o máximo pelas pessoas. Então, para mostrar para vocês que não é porque vocês são engenheiros que vocês não precisam começar com alguns conceitos básicos de administração. E esses conceitos vão ser primordiais, extremamente necessários para a gente discutir gestão da produção e principalmente gestão de pessoas. Na semana passada, a gente trocando ideias aqui na nossa aula, né, de apresentação, vocês demonstraram muito interesse nessa parte de gestão de pessoas. E hoje a gente já vai ver um pouco sobre isso, tá? A partir da aula que vem, a gente vai começar com a introdução à administração da produção e alguns assuntos específicos de produção, tá? Então, agora eu vou compartilhar a minha apresentação e a partir desse momento eu não estarei mais vendo vocês. Mas, de novo, deixo a dica. Se quiserem perguntar qualquer coisa, se quiserem tirar uma dúvida, se quiserem fazer uma observação ou mesmo uma reclamação, professor, está explicando rápido demais, estejam à vontade para chamar. E daí vocês abrem o microfone. Professor, quero falar, tá certo? Eu vou agora compartilhar. Pessoal, vocês estão vendo o slide, por favor? Sim, professor. Tá. Sim, professor. Ótimo. Então, todo começo de aula, quando eu colocar, eu vou perguntar isso para vocês, tá? Mas Estou vendo, professor. Só abrem ali o microfone e respondem e pronto. Bom, como toda a nossa aula, começamos com o título da disciplina, gestão da produção, gestão de pessoas.
A semana que a gente está lecionando, né? No caso, nossa semana 2, e o assunto dessa semana, que é a introdução à administração. Vamos lá, então, falar um pouco, começar bem do básico, né? Quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente constitui uma empresa, a gente diz que aquilo é uma organização. E daí a organização pode ter diferentes estruturações. Pode ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pode ser uma organização pública, privada, de economia mista, e assim por diante. Eu acho que eu dei economia para vocês, não sei se eu dei economia para vocês, mas lá a gente falava em diferentes tipos de empresas. Isto é uma organização. A gente tem que se lembrar, pessoal, que apesar de cada organização ter a sua própria estrutura, ter a sua própria imagem, ter a sua própria cultura organizacional, cada organização nada mais é do que um grupo de pessoas. E essas pessoas se reúnem com um objetivo comum. Então, por exemplo, se eu participo de um clube de motoqueiros, todas as pessoas ali é um grupo estruturado de pessoas que têm um objetivo comum, que gostam de motos. Se eu me reúno num clube de criadores de cachorro, como eu faço parte, são todas pessoas, é uma organização formada por pessoas que têm um objetivo comum: criar cachorros, discutir sobre o assunto. Por que é importante falar isso? Porque algumas vezes a gente dissocia o fato de uma empresa ter pessoas. Parece que a empresa tem vida própria. E nenhuma empresa tem vida própria. As empresas dependem de pessoas. E para ser um bom administrador, pessoal, para fazer uma boa gestão, eu preciso ter isso em mente. Que todas as pessoas que fazem parte dessa organização, dessa empresa, tenham os mesmos objetivos, tá? Quais são as características de qualquer organização? Primeiro, ela precisa ter um propósito ou finalidade. É claro, se eu quero produzir um tipo de máquina elétrica, esse é o meu propósito, essa é a minha finalidade. Essa é a razão de existir daquela organização, daquela empresa. Obviamente, outra característica de absolutamente qualquer organização é que ela é composta por pessoas. Eu falo isso de novo, gente, porque principalmente a gente vai citar isso em gestão da produção, mas a gente vai citar isso o tempo todo em gestão de pessoas. Eu quero que vocês entendam isso. Coloquem isso firmemente na cabeça. A empresa é feita por pessoas. Então a empresa vai ter a cara das pessoas que estão ali. Não é as pessoas que têm que ter a cara da empresa. E terceiro ponto, terceira característica de qualquer organização. Ela tem uma estrutura que vai definir e delimitar, colocar fronteiras, divisas no comportamento e responsabilidade de cada pessoa. Então, a estrutura da empresa que foi criada por pessoas, que foi definida por pessoas, vai dizer como cada pessoa deve se comportar e qual a responsabilidade de cada pessoa ali. Então, esta pessoa tem a responsabilidade de linha de produção, a outra, gerência, a outra, direção, e assim por diante, tá? Então, são essas três características básicas que tem em absolutamente qualquer organização. Não interessa o que ela vai fazer, mesmo que seja uma organização formada, por exemplo, por amantes de motocicletas, pessoas que gostam de moto. Ela tem um propósito, finalidade, ela é composta por pessoas e ela vai ter uma estrutura que vai definir o comportamento e a responsabilidade de cada um. Olha, vai ter um presidente, um vice, um tesoureiro e assim por diante.
Então, essas são as características básicas de qualquer organização. Sempre vai funcionar assim. É claro que existem 1000 variações, né? O propósito, a finalidade pode ser pode ser mais de um, pode ser composto por menos, mais pessoas, e a estrutura vai ser definida pela própria organização, mas ela vai ter uma estrutura. E daí entra, em qualquer organização, entra o que a gente chama de administração. Quando a gente fala de administração, a gente não está falando aqui do curso de administração. Eu até dou aula, ministro disciplinas no curso de administração também. Mas a gente está falando de um processo que ocorre dentro da empresa. Assim como a gente tem um processo financeiro, um processo de RH, um processo de produção, a gente tem um processo de administração. E o que esse processo faz? Gente, é difícil dizer qual é o processo mais importante numa empresa. Eu, particularmente, acho que todos os processos são importantes. Os que afetam direta ou os que afetam indiretamente o sistema de produção. Né? As pessoas que trabalham direta ou que trabalham indiretamente na produção do meu produto, processo ou serviço final. Tá? Mas a administração, particularmente um desses processos, ela tem 2 grandes serviços ou 2 grandes responsabilidades. Primeiro, coordenar todo o trabalho. Porque se eu penso assim, por exemplo, tem o departamento financeiro, o RH, o departamento de produção, pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Eles não podem trabalhar de forma totalmente independente. É claro que dentro de cada um desses departamentos tem ações que se faz de forma independente aos outros departamentos. Mas todos devem trabalhar em conjunto com o mesmo fim, que é oferecer aquele produto, processo, serviço para o cliente de tal modo que o cliente compre aquilo e daí aufira ou dê receita para a nossa empresa. Então, esse processo, a administração, ele serve em primeiro lugar para coordenar todos os outros processos dentro da empresa, para fazer com que eles trabalhem juntos, né? Olha só, já está começando a ficar difícil, né? Mas uma outra atribuição a esse processo de administração, que é extremamente importante, é o que a gente chama de alocação de recursos. Recurso, quando eu falo recurso, eu não estou falando só dinheiro, tá? Eu estou falando material, eu estou falando mão de obra, eu estou falando pesquisa e desenvolvimento, eu estou falando tudo isso. Então, a administração como processo, um dos grandes deveres dentro da organização é dizer o seguinte: quanto vai de dinheiro, de mão de obra, de especialistas e etc. para esse departamento, para esse, para esse, para esse. E isso é uma situação muito difícil, né? Mesmo porque quem trabalha na administração, quem trabalha nesse processo, a administração, tem que ser objetivo nessa alocação de recursos. E, principalmente, tem que fazer essa alocação de forma eficiente e eficaz. Daí a gente fica pensando, né? Eficiente e eficaz pode significar muita coisa, depende do ponto de vista. Mas olha aqui, eu trouxe um quadro bem legal, que eu vi de outro autor, que valia a pena trazer para vocês aqui. O que é essa eficácia, essa eficiência? Vamos imaginar o seguinte: no processo administração, eu tenho que trabalhar com eficácia. Isso significa maximizar a realização dos objetivos. Então, fazer com que os objetivos que a empresa, a organização colocou, sejam todos realizados na sua plenitude. Então, eu tenho que realizar todos os objetivos e dentro de cada objetivo eu tenho que realizar 100% de cada um dos objetivos. Isso se chama eficácia.
Já a eficiência significa eu não perder nada, eu ser eficiente, eu não ter ineficiência. Então, quando eu falo de eficiência dentro do processo de administração de uma organização, eu estou dizendo em minimizar a utilização de recursos. E, de novo, não é só dinheiro, é mão de obra, é matéria-prima, é insumo, como água, energia e outros insumos que entram no processo de fabricação. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma coisa, o Leonardo entrou, então eu liberei, eu permiti o Leonardo, agora eu volto para a minha apresentação. Olá, Leonardo. Ô, professor, tudo bom? Tudo bem. Então, eu estava já apresentando, viu, Leonardo? Mas Pois depois é, eu cheguei meio atrasado hoje. não tem problema. Bom, Mas tô aí. ótimo, esse é o mais importante. Então, assim, eficiência é minimizar a utilização de recursos. Quer dizer, eu produzir mais com menos matéria-prima, produzir mais com menos insumo, que são produtos que a gente utiliza para o processo de produção, porém eles não entram na composição do meu produto final. E principalmente, aí eu vou puxar para o meu lado, né? A gestão ambiental. Eficiência significa produzir menos resíduo, menos emissão atmosférica, menos esgoto. Então, imagine assim: eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem as coisas, eficácia é fazer as coisas certas. Eficiência é preocupação com os meios, eficácia é preocupação com os fins. Olha lá, maximizar a realização de objetivos. Eficiência é minimização dos recursos utilizados. Eficácia é maximização dos objetivos alcançados. Eficiência é ênfase no processo. Eficácia é ênfase no resultado, objetivo, resultado, objetivo, resultado. Eficiência é ausência de desperdício. Eficácia é escolha dos objetivos mais apropriados. Então, vamos voltar ao slide aqui. A administração é um processo dentro da organização que é composto por duas grandes tarefas. É claro que isso é subdividido em milhares de coisas, mas as duas grandes tarefas são, ou responsabilidades, coordenação de todo o trabalho da organização e alocar os recursos para alcançar os objetivos de forma eficiente e eficaz. E a gente viu o que é essa tal de eficiência e o que é essa tal de eficácia. Gente, eu falei para vocês que uma organização é feita de pessoas. Por isso é tão importante, mesmo a gente na engenharia, vocês sabem que eu sou engenheiro também, mesmo a gente na engenharia saber lidar com isso. Porque a gente vai entrar numa organização ou vai criar a nossa própria organização, assim espero, todos tenham sucesso, mas essa organização vai ser feita por pessoas. E daí a gente tem dois grupos de pessoas, não dizendo que um grupo é melhor ou pior do que o outro, mais importante, menos importante do que outro, tá? Mas dizendo que esses dois grupos acabam tendo atribuições diferentes. O primeiro grupo é o administrador, gestor, que tem que coordenar e dirigir as atividades de todas as pessoas na organização. E olha só, o gestor, o administrador, ele tem uma responsabilidade enorme. O que é? Fazer com que os trabalhadores operacionais, por exemplo, o chão de fábrica, a gerência, atinjam os objetivos estabelecidos, pré-estabelecidos. Então, ele, para fazer isso, ele tem que dar condições de trabalho, né? Equipamento, salário, proteção, treinamento e tudo mais. E mais, ele tem que dar motivação. A gente vai falar isso milhares de vezes.
motivação, motivação. Não adianta eu dar todas as condições de trabalho para os meus colaboradores e eles não terem motivação, tá? Como que é a classificação desses administradores, desses gestores dentro de uma empresa? Ela se dá conforme o nível que ocupam, nível mais alto ou nível mais baixo, e o rol de atividades ao qual elas estão ligadas. Então, pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser um vice-presidente, pode ser o presidente e assim por diante. Vai depender da hierarquia dada dentro da empresa. E o outro grande grupo de pessoas dentro de uma organização são aqueles que a gente chama de trabalhadores, funcionários, e mais modernamente a gente chama de colaboradores. Eu sou do tempo ainda que a gente chamava de funcionário mesmo, né? Hoje a gente a gente cita mais como colaboradores, principalmente para mostrar para eles a importância deles dentro de uma empresa. Então, os colaboradores, sem eles, a gente não faz empresa, pessoal. Então, isso é uma das dezenas, centenas de maneiras de dar motivação para este grupo de pessoas dentro da organização. Então, esses colaboradores são aqueles que trabalham diretamente na realização de uma tarefa. A gente chama, ou chamava antigamente, né, o famoso chão de fábrica, e eu, Klaus, reputo o chão de fábrica é extremamente importante. Eu já tive várias ocasiões onde que eu tinha dúvidas, por exemplo, ia dar consultoria na área ambiental numa empresa, tinha dúvidas, e eu não ia perguntar pro gerente, pro diretor. Eu ia perguntar pro chão de fábrica. Porque eles são as pessoas que mais conhecem aquela ação, que mais conhecem aquela situação. De repente, eles podem não conhecer gestão ambiental, mas o serviço deles são extraordinários. Então, eles me dão uma pista, eles me dão um auxílio muito maior, algumas vezes, do que o próprio gestor acima dele, a supervisão acima dele. Outra característica desse grupo é que eles não têm responsabilidade de supervisão. Então, quem tem responsabilidade de supervisão entra no grupo anterior, administradores, gestores. Esses são os dois grandes grupos de pessoas que a gente vê em qualquer organização, tá? Dentro de qualquer organização, a gente tem 3 níveis organizacionais. E eu quero que vocês peguem bem isso, tá? A gente já trabalhou até em gestão financeira isso. Se vocês voltarem na matéria, a gente usou a mesma pirâmide. Agora, lá a gente usava para decisões financeiras, aqui eu estou mostrando para decisões em geral. Então, isso não é novo para vocês, tá? A gente tem o nível estratégico, nível tático e nível operacional. Se vocês se lembram, quando a gente falou em gestão financeira, o planejamento financeiro é nível tático, tá? Ou, depende do planejamento, até pode ser nível estratégico, mas normalmente é nível tático. No nível estratégico, então, a gente tem os administradores de topo. Aqui, eles têm uma atuação estratégica abrangendo toda a organização. Por exemplo, vamos dar algum exemplo. O que minha organização vai produzir? Para quem minha organização vai vender? Daí entra o nível tático, que são os gerentes. Eles seriam um meio termo entre os administradores de topo e os colaboradores chamados, né, chão de fábrica. De novo, gente, eu já vi várias pessoas denegrindo, falando chão de fábrica como alguém que não tem valor. Uma organização não se faz com bom chão de fábrica. Pode ter o melhor administrador do mundo, o cara estudou em Harvard, lindo, maravilhoso, fantástico. Se não tem um chão de fábrica,
um grupo de colaboradores de alto nível, a empresa dele vai para o buraco, tá? Deixando bem claro. Então, esse famoso chão de fábrica é de uma extrema importância para a empresa. Extrema! Deixando bem claro para vocês. Bom, o nível tático é ocupado por gerentes, então meio termo entre o topo e o chão de fábrica, e ele tem uma atuação tática, com foco em uma unidade ou área funcional. Então, o que ele pensa assim? O nível estratégico determinou o que a gente vai produzir e para quem a gente vai vender. O nível tático vai dizer assim, como nós vamos produzir, tá? Qual vai ser o nosso ritmo de produção? O que a gente vai precisar para produzir? E assim por diante. É a gestão da produção propriamente dito, né? E daí tem o nível operacional. São os supervisores de primeira linha, executado por trabalhadores, aqui embaixo, na base da pirâmide. Ele vai ter uma atuação operacional específica de uma área ou de uma tarefa qualquer. Então, as pessoas vão ser incumbidas de produzir concretamente alguma coisa. Eu quero que vocês notem de novo nessa pirâmide, ela foi um pouquinho diferente do que a gente fez lá em gestão financeira, obviamente, né? Mas aqui ela contempla ou mostra bem o valor dos colaboradores de nível operacional. Eles fazem execução. Sem eles são a base da empresa, gente. São a base da empresa. Sem eles, a empresa não vai adiante. Então, dando uma dica já de gestão de pessoas, nós vamos discutir muito. Esta base precisa estar motivada. Esta base precisa funcionar bem, tá? Se ela não estiver motivada, se ela não funcionar bem, se ela não souber o que ela está fazendo, não adianta o nível estratégico ser lindo, maravilhoso, o nível tático ser lindo, maravilhoso. O nível operacional vai fazer com que toda a pirâmide rua. Ela vai ruir, ela vai cair e a empresa vai cair, tá? Isso é um ponto importante na gestão de pessoas dentro de uma organização. Vão já colocando isso na cabeça, pessoal. Isto é extremamente importante. Isso a gente pode até pensar, né? Quando você ocupa uma posição em nível operacional, você já pensou se você não está afim de fazer aquilo? Se você não está motivado de fazer aquilo, a tua linha de produção vai para o buraco. Você vai perder produção, vai perder produtividade, eficiência e eficácia. Tá bom? E como funciona essa tal de administração? E daí isso a gente vai aplicar tanto em gestão de produção, quanto em gestão de pessoas, né? A gente sempre começa com a fase de planejamento, né? O que eu quero fazer? Como eu quero fazer? Daí eu coloco tudo isso no papel. Pode ser gestão de produção, gestão de pessoas, gestão financeira, sem diferenciação nenhuma. Sempre vai ser assim. Eu faço o planejamento, coloco no papel e daí eu começo a pensar como que isso vai ser traduzido na prática. Então, a primeira coisa para isso entrar na prática, entrar em funcionamento concretamente dentro da minha empresa é organizar aquilo que eu coloquei no papel. Então, eu planejo e começo organizando na prática, no concreto. Depois, quando eu já organizei tudo e o meu sistema começa a funcionar, eu preciso dirigir o sistema, né? Eu preciso tomar conta do sistema. Ele não vai andar sozinho, principalmente no começo. Ele precisa de alguém que faça toda a direção dele, vamos dizer assim, diga como ele deve funcionar, tá? E daí, durante esse processo de direção do sistema, o meu sistema já está funcionando, eu preciso controlar, eu preciso monitorar esse sistema. Por que isso? De repente,
ele começa a sair para o lado. Eu planejei para ele ir em linha reta. Ele começa a sair para o lado. Eu só consigo ver que o meu sistema está desviando se eu faço o monitoramento, se eu faço o controle. Daí eu faço o controle, vejo que ele está saindo, eu posso voltar e planejar de novo, organizar, dirigir para que ele volte para a linha originalmente desejada, tá? O que é isso daí, pessoal? Nada mais, nada menos do que o velho, antigo, tradicional PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Né? Ele é uma adaptação do PDCA. Planejar, fazer, monitorar e agir. PDCA. Plan, Do, Check, Act. E é assim que funciona a administração. Agora, fique entre nós, pessoal, é assim, esse sistema, essa visão, a gente pode usar em qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa na vida. Então, eu quero uma nova carreira, eu também vou planejar. Daí eu começo a organizar, eu quero ser engenheiro. Eu estou planejando ser engenheiro. O que eu vou precisar para ser engenheiro? Entrar numa universidade. Daí eu começo a organizar. Para entrar na universidade, eu preciso fazer o vestibular. Então, eu vou estudar para fazer vestibular e vou entrar na universidade. E daí eu começo a cursar a universidade. Eu faço a matéria do professor Klaus, a matéria do professor Gelson, e a matéria da professora Juliana, da professora Simone, sei lá mais quem, o Rodolfo, etc. Daí, então, eu estou dirigindo. E daí, para ver se eu estou dirigindo na direção certa, qual é? Terminar o curso com sucesso. Eu vou fazer o controle. No nosso caso, seria fazer prova, tirar notas boas, fazer os trabalhos. Então, terminar cada semestre com uma nota suficiente para aprovação no final do semestre e eu passar para o próximo semestre. Se eu estou dirigindo mal, estou indo para o lado, as minhas notas vão mostrar. Elas são o meu monitoramento. Daí, poxa, tirei nota baixa na disciplina do professor Klaus. Então, no segundo bimestre, eu vou ter que tirar uma nota muito alta para recuperar. Ou eu vou tirar essa nota no exame final para recuperar, passar e ir adiante, tá? A administração funciona como qualquer outra área em absoluto, tá? É a mesma coisa. E quais são as diferentes áreas dentro de uma organização? É claro, pessoal, que existem variações, tá? Cada empresa pode fazer a sua adaptação. Normalmente é assim. Então, eu tenho um departamento de produção e operação, um departamento de marketing e comercial, algumas vezes pode ser separado, o departamento financeiro, que pode incluir, por exemplo, contabilidade, e o departamento de RH, né, recursos humanos, que faz o controle, a alocação de funções e tudo, e treinamento das pessoas, né, contratação e demissão também de todas as pessoas. Mas os recursos humanos, lembrem-se, pessoal, eu até dou aula no curso de recursos humanos aqui da Uniandrade, até minha aula até amanhã cedo, por sinal. Agora estou ministrando uma disciplina de gestão de indicadores em recursos humanos. Os recursos humanos, muitas pessoas acham que recurso humano dentro de uma empresa é só para contratar, fazer a folha de pagamento e demitir funcionário, colaborador. Recurso humano é muito mais do que isso, tá? Então, a gente já viu no ano passado a gestão financeira, agora a gente está vendo gestão de produção e gestão de pessoas. Gestão de produção é a área departamento de produção e operação, e gestão de pessoas é a área departamento de recursos humanos. Nessa história só fica marketing comercial do lado que vocês não viram até agora, né?
mas vocês estão se capacitando quase como se fosse um administrador de empresas, tá? Isso eu coloco como extremamente importante. Eu já falei para vocês, gente, não adianta vocês terem um produto, processo, o serviço lindo, maravilhoso, fantástico. Se vocês não souberem trabalhar a organização em todas as suas áreas, o produto de vocês não vai fazer sucesso. Simples, vocês não vão vender. Vocês vão continuar achando que ele é lindo, fantástico, mas não vão conseguir vender. Vai ser um problema, tá? Então, agora, com essa disciplina, gestão da produção e gestão de pessoas, a gente está praticamente fechando todas as áreas dentro de uma organização. E qual que é o papel desse administrador? De novo, eu não estou falando só da pessoa que se forma no curso de administração. Eu estou falando de quem assume um papel de gestor, de administrador. Qual é o papel dele dentro da organização? Ele tem autoridade formal e status para exercer vários papéis. A gente pode dividir em 3 grandes grupos: os papéis chamados interpessoais, os informacionais e os decisórios. O próprio nome de cada um já dá uma pista, né? O que é um papel interpessoal? Ele é um símbolo para todo mundo. Ele é um exemplo para todo mundo. Por isso que a gente fala que o administrador deve ser o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Se ele ficar só 1 hora por dia ali, o resto das pessoas, dos colaboradores, vai, pô, mas o meu chefe é um vagal, meu chefe não faz nada, e etc. Tá? Os grandes, eu levei uma turma de administração no comecinho do ano, bem no comecinho do ano, lá no Boticário. E daí até eu estava comentando com o nosso guia, o funcionário lá do Boticário, que foi nosso guia na visita, a gente estava comentando sobre como é que é o nome dele? O que fundou o Boticário. Agora não me vem à cabeça o nome dele. Mas a gente estava comentando sobre ele, e ele falou, o rapaz lá falando assim, não, ele é realmente o nosso símbolo, ele é o nosso líder, tá? E dentro desse rol de papéis interpessoais, está também o elemento de ligação. Ele deve conhecer as pessoas, ele deve motivar as pessoas. Tem o papel informacional, né? Que vai dar informações, vai disseminar informações. Ele vai monitorar tudo que está acontecendo dentro da empresa e vai ser o porta-voz, tanto de fora para dentro da empresa, quanto de dentro para fora da empresa. E o administrador também tem um papel decisório muito grande. E é ele que vai tomar a decisão, tá? Por isso ele tem que ser empreendedor, ele tem que ter coragem de tomar decisões em prol da empresa, empreender. Ele tem que ser um solucionador de conflitos e não um causador de conflitos, tá? Gente, deixar bem claro isso. Ele tem que administrar todos os recursos, seja recursos em forma de materiais, seja em forma de insumos, seja em forma financeira, seja em forma de recursos humanos. E ele tem que ser um negociador. O negociador, ele tem um papel muito próximo ao solucionador de conflito, tá? Nem sempre é a mesma coisa, mas em alguns momentos até pode se confundir o solucionador de conflitos com o negociador, tá? Mas ele tem que saber extrair o melhor de cada um. E ele tem que saber alocar as pessoas também de forma correta. Então, ele tem que, por exemplo, aquela pessoa, ele tem que ser capaz de detectar isso. Aquela pessoa, ela cabe melhor naquele papel. E assim por diante, tá? Então, vocês veem que um administrador,
tem uma responsabilidade muito grande, né? Papel interpessoal, informacional e decisório dentro de uma empresa. A gente também pode caracterizar esse papel do administrador dentro dos níveis organizacionais, né? Então, vamos pegar lá, da direita para a esquerda, nível estratégico. E daí a gente colocou, eu peguei do Sobral e do Pet, livro de administração, muito bom esse livro, gente. Eu recomendo para todos, que ele traz algumas elucidações bem legais, tá? Para entender muito bem como se faz a administração de uma organização. Mas aqui ele dividiu o papel de líder, que é esse azul mais escuro, o papel de porta-voz, que é o azul médio, e o papel de monitor, né? Então ele está aqui, líder, o primeiro, monitor, o segundo, e o terceiro foi de porta-voz, que entra no segundo informacional também. Ele só não colocou aqui, nessa figura, o papel decisório. Mas ele dividiu a importância de cada um deles em cada nível. Então, vocês veem que as colunas aqui são bem parecidas, né? Líder e monitor têm o mesmo peso. No nível estratégico, vale um pouquinho mais, ou é necessário um pouquinho mais, o papel de porta-voz. E quando eu falo porta-voz, é de fora da empresa para dentro da empresa e vice-versa, de dentro para fora da empresa. Então, ele tem que trazer as reivindicações de fora para dentro da empresa e levar as reivindicações de dentro para fora da empresa. No nível tático, né, se equivalem o papel de líder e o papel de porta-voz e o papel de monitor bem menor. E no nível operacional, que é o chão de fábrica, olha que legal, papel de líder é muito importante. Depois, o papel de porta-voz, um pouco abaixo, e bem abaixo o papel de monitor, né? Eu acabei de falar aqui para vocês, líder, exemplo, símbolo. É isto que o administrador de uma organização, ele precisa demonstrar dentro dessa organização, principalmente a nível operacional. Pegando de novo o exemplo daquele meu aluno que foi, durante muito tempo, presidente da Bosch aqui, Curitiba, ele tinha exatamente esse papel, né? O nível estratégico, ele ia, por exemplo, muito para a Alemanha, para a sede da Bosch na Alemanha, e ele levava as reivindicações da Bosch de Curitiba para a Bosch da Alemanha e trazia as reivindicações da Bosch da Alemanha para a Bosch de Curitiba. Isso a nível estratégico. A nível tático, ele servia muito de porta-voz e de líder e não ia muito no chão de fábrica. Agora, a nível operacional, ele era um símbolo para o chão de fábrica da Bosch de Curitiba. Era um símbolo. Todo mundo gostava dele, todo mundo respeitava ele, todo mundo admirava ele. Então, o papel de líder em relação ao nível operacional é magnífico. E ele realmente traz uma transformação na cultura organizacional e, por fim, na produtividade dentro da empresa. Pessoal, alguma dúvida até agora? Eu estou falando muito rápido. Vocês estão conseguindo entender? Hein, pessoal? Alô? Tem alguém me ouvindo? Oi, professor. Eu pensei que vocês tinham me abandonado já. Tá tudo certo? Dá para vocês conseguem entender bem o que eu tô explicando? Sim, tranquilo, professor. Tá. Eu tô escutando, professor, só que aqui em casa tá travando muito, não sei se é a minha internet, o que é. Guilherme, para você também tá travando? Parece que tá demorando assim para vir, não sei porquê também. Aqui começou a chover agora há pouco. Ah, bom, de repente pode ser isso. Alguns momentos realmente a internet não é muito boa, tá? Eu não sei se de mim para vocês ou de vocês para mim ou alguma coisa nesse sentido.
Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mais claro, porque se interrompe, daí vocês conseguem entender o restante. De qualquer maneira, a aula, vocês sabem, está sendo gravada, e provavelmente a gravação daí não vai ter problema, né? Porque ela é feita dentro do meu computador e depois enviada lá para o servidor da Google e volta para mim, tá? Quais são as habilidades que um administrador deve ter? Isso é muito importante. Então, a gente dividiu em 3 grandes grupos de habilidades. As habilidades conceituais, onde que eu tenho que saber o conceito das coisas, o geral das coisas. As habilidades humanas, onde eu trabalho com o ser humano. E as habilidades técnicas, onde que eu aprendo, eu sei fazer as coisas, seja lá no chão de fábrica, ou seja no nível mais alto, tá? Então, quando eu trabalho, sou administrador, trabalho no nível estratégico, eu preciso mais de habilidades conceituais. Eu preciso conhecer o macro. Não é tão importante que eu saiba mexer numa máquina. O ideal é que eu saiba mexer em uma máquina, mas isso não é tão importante. Pensem assim, um técnico de futebol. O técnico de futebol, ele precisa conhecer tática, ele precisa conhecer pessoas, para ele extrair o melhor das pessoas. Então, ele entra nas habilidades conceituais, conhecer tática do futebol, e nas habilidades humanas, conhecer as pessoas, saber extrair o melhor de cada jogador em prol da equipe. Mas ele precisa saber jogar, ele precisa pegar e fazer um passe de 50 metros que vai cair no pé do colega, ou ele precisa bater uma falta que vai lá onde a coruja dorme, né, como diziam antigamente, lá na forquilha do encontro das traves, como o Zico fazia, por exemplo? Não necessariamente. Agora, se ele faz isso, ele vai ganhar muito mais pontos perante os seus jogadores. O jogador, no nosso caso, é o chão de fábrica, é o nível operacional, tá? Então, o administrador, ele precisa ter essas habilidades conceituais no nível estratégico, saber mexer com as pessoas no nível tático e, de preferência, também ter as habilidades para poder tratar com o nível operacional sem nenhum problema. E qual que é a importância desse administrador? De novo, gente, não adianta nada vocês terem um produto lindo, fantástico, maravilhoso, super mega blaster das galáxias, se vocês não sabem administrar o negócio de vocês. Estudos mostram que 50% das empresas brasileiras, isso até não tem uma dependência muito grande com o tamanho da empresa, mas isso principalmente nas micro, pequenas e médias empresas, 50% delas morrem nos primeiros 2 anos de existência. E o grande problema delas não é mercado. O grande problema delas não é produto, processo ou serviço que ela vende para o cliente. O grande problema são falhas gerenciais. Por isso, eu preciso de um bom administrador, né? Outra coisa, uma administração falha, ela vai resultar, certeza absoluta, em desperdício de recursos financeiros, desperdício de material. Vocês querem ver algo que eu tenho visto muito, quando uma empresa, principalmente pequena empresa, ela é administrada por um engenheiro que não tem preparação nenhuma em administração, ela acaba tendo um estoque altíssimo. O estoque é lá no céu. E estoque, gente, sem renovação do estoque, é perda de dinheiro, tá? Isso dá em falência. E a falência de uma empresa, o fechamento de uma empresa, ela não atinge só a pessoa que investiu na empresa,
ela acaba tendo um alto custo para toda a sociedade. Por quê? Eventualmente, pessoas que trabalhavam naquela empresa como assalariados, como colaboradores, vão ser mandados embora. Então, pode ser provedor de família, etc. Segundo ponto, uma empresa fecha, o governo não consegue arrecadar tanto dinheiro em impostos. Isso a gente está vendo agora com a pandemia, né? Então, uma administração falha leva ao fechamento de empresa, à morte empresarial, e isso tem um custo muito grande, não só para a empresa, não só para o dono da empresa, não só para os empregados, mas para a sociedade como um todo, tá? E por isso, a administração, ela nos traz uma série grande de desafios. Primeiro, é um trabalho complexo e difícil. A gente na engenharia, pessoal, a gente tem um certo desrespeito, um certo problema com o pessoal de administração. Mas eu falo para vocês, eu como engenheiro agrônomo tive que estudar muito administração, isso é uma parte forte do curso, eu falo para vocês, não é simples. Você reunir, você fazer com que todas as áreas da empresa trabalhem em harmonia, trabalhem com o mesmo objetivo, se lembram disso? Uma das características de uma organização. Todo mundo trabalhar com o mesmo objetivo, tá? Um outro grande problema que a gente vai conversar muito aqui é lidar com pessoas diferentes. Então, você tem diferentes experiências, diferentes personalidades, diferentes níveis de conhecimento e diferentes ambições. E como que eu vou trabalhar com tanta gente diferente dentro da mesma organização? Isso é complicado, pessoal. Algumas vezes, os líderes de organizações, eles tendem a colocar pessoas muito parecidas com eles dentro da organização. Mas isso nem sempre é possível. E daí a gente tem que aprender a lidar. É a mesma coisa um professor com os alunos. Tem um aluno que é mais quieto, o outro é mais extrovertido. Um aluno que nunca pergunta nada, o outro pergunta sempre, chegando até algumas vezes a atrapalhar a aula. Como que eu faço como professor? Eu não posso desrespeitar nenhum dos tipos de aluno. Então, eu tenho que aprender a lidar com os diferentes tipos de aluno. Outra coisa que torna a profissão de administrador, né, o cargo, muito complicado, é que você tem que motivar todo mundo. E tem que sempre estar de alto astral, tem que sempre ser simpático, feliz, porque isto é que vai motivar. Só que o problema é, como que a gente motiva as pessoas, mesmo em períodos de incerteza e de mudanças, como a gente está passando agora? Então, você é o administrador de uma empresa. Como que você vai motivar os teus funcionários sabendo que você pode fechar por causa da queda de mercado agora? Isso é muito difícil, pessoal. Um outro desafio para qualquer administrador é ter que tomar decisões difíceis. Tipo assim, eu tenho um funcionário de 20 anos. Ele foi muito fiel. Ele deu a vida para a empresa. Só que eu tenho que mandar ele embora. Ou porque ele não está mais produzindo de forma correta, ou porque o trabalho dele se tornou inócuo, se tornou sem valor dentro da empresa, ou ele está muito caro para a empresa. É um problema, né? Eu falo para os meus alunos de RH, na disciplina de indicadores de RH, de recursos humanos, que é assim, você não pode decidir a demissão de um funcionário só pelos números, pelos índices que derem naqueles indicadores de RH. Um funcionário é muito mais do que um índice, do que um indicador, tá? É muito complicado isso. Mas esse tomar decisões difíceis não se refere só à gestão de pessoas, se refere à própria gestão da produção também.
a distribuição de recurso escasso. Querem ver um exemplo bem claro de um recurso escasso, de um recurso que sempre falta? Dinheiro. Para quem vai dinheiro? Para quem eu vou alocar dinheiro agora? Gente, e nós temos que nos lembrar, isso é extremamente importante e eu vejo esse erro em muitas empresas. Em muitas empresas. Uma empresa tem sucesso e daí eles acreditam o sucesso a um administrador. Mas eu sempre falo, o sucesso de uma empresa, de uma organização, vem pelo sucesso do desempenho de todos que trabalham naquela organização. Então, por exemplo, uma universidade. Aquela universidade é ótima. O curso de engenharia elétrica da Uniandrade é ótimo. É graças somente ao Gelson? Nossa, o Gelson tem um grande papel ali. Ele é a pessoa que liga todos os professores. Ele é a pessoa que faz com que os professores trabalhem com o mesmo objetivo. Ele é o que escolhe o professor, ele é o que demite, se for necessário, o professor para melhorar a equipe e assim por diante. Mas não adianta nada se os professores não estão motivados, não têm capacidade ou alguma coisa nesse sentido. Então, o sucesso de um curso dentro de uma universidade é dado pelo desempenho da reitoria, de todos os departamentos, do coordenador, da coordenadora do curso e dos professores, das professoras, tá? Eles é que vão fazer com que o aluno cresça, que o aluno amadureça naquela profissão. E isso é um desafio, pessoal. Isso é um grande desafio. Ninguém faz o sucesso de uma organização sozinho. Ninguém, pessoal. Ninguém. Tirem isso da cabeça. Por isso que o administrador, entre outras coisas, tem que saber gestão de produção e tem que saber muito bem mesmo, gestão de pessoas, tá? São pontos fundamentais. Mas daí também tem os benefícios, né? Exatamente por congregar tudo o que acontece dentro de uma empresa é a função mais importante. E os melhores administradores, os que conseguem ver melhor a nível estratégico, nível tático e nível operacional, são os mais bem pagos. E isso traz junto reconhecimento e status, né? Traz a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes e assim crescer. Cada pessoa diferente com qual a gente trabalha, a gente ganha mais experiência, a gente ganha mais capacidade. É a mesma coisa do professor com os alunos. Vocês sabiam que eu aprendo todo o tempo com vocês? Vocês 4 eu já conheço, de outros carnavais, né, de outras disciplinas. Mas sempre quando eu me deparo com alunos novos, para quem eu nunca dei aula, e cada um com sua própria característica, eu vou aprendendo mais. E daí eu me torno um professor melhor. E um outro benefício de um administrador, de um bom administrador, assim como de um bom professor, é poder trabalhar com criatividade, com inovação, com imaginação. E principalmente trabalhar com muito amor e carinho pela profissão escolhida, pelo cargo que aceitou naquele momento. E a administração no mundo de hoje? Atualmente, contemporaneamente, o que eu preciso? O que um bom administrador precisa hoje? Primeiro, visão global do mundo de negócios. O mundo não é mais segmentado, o mundo é um só. E mesmo pequenas empresas hoje são capazes de exportar. Eu conheço várias pequenas empresas que a maior receita vem da exportação, não é o mercado doméstico. O que um bom administrador precisa hoje? Entender diferentes modelos culturais. Mesmo porque a mobilidade das pessoas é muito grande, né? Eu aqui na própria Uniandrade já dei aula para alunos
originários da Itália, de Taiwan, de Angola, Guiné-Bissau, Romênia, entre outros. Então, diferentes ideias, diferentes pessoas. E o administrador tem que entender isso. Um brasileiro, ele tem uma característica. Um brasileiro do Nordeste tem uma característica diferente de um brasileiro do Norte, do Sudeste, do Sul ou do Centro-Oeste. Outra coisa que o administrador precisa entender, que as organizações não são mais aquelas coisas firmes, que não pesadas, que não saem do lugar, cheias de burocracia. Não, as organizações hoje têm que ser extremamente flexíveis e serem capazes de mudar de rumo muito rapidamente, tá? Então, vamos dar um exemplo. Nós aqui, a gente começou o semestre passado, né, o primeiro semestre, a gente começou no presencial. Quantas aulas a gente deu? Acho que 4 ou 5 semanas de aula. Eu acho que não foi mais do que isso, talvez 6 semanas de aula. E de um momento para outro, literalmente, da noite para o dia, ou do dia para a noite, como vocês queiram, a gente teve que mudar radicalmente. Radicalmente. Eu me lembro de uma turma de veteranos desse semestre. No primeiro dia de aula, eu falei, pessoal, eu coloco tudo lá no AVA. Vocês sabem disso, né? Com pelo menos um dia de antecedência. Hoje eu não consegui colocar com um dia de antecedência, eu coloquei agora no começo da tarde, mas está lá antes da aula, para vocês olharem, né, todo o material. E daí um aluno de um curso na área de saúde me falou assim, frente a todo mundo, professor, eu estou terminando o curso e o senhor vai ser o primeiro que vai colocar o material no AVA, né? Bom, eu estou fazendo a minha parte. Mas quando entrou essa nova medida, né, por causa da pandemia, eu consegui, fora a live, né, gravação e live, mas que eu demorei um pouco mais, mas todo o restante eu consegui me adaptar muito rapidamente, porque eu já estava acostumado, eu já seguia um caminho semelhante. E assim tem que ser uma empresa. Outra coisa, a gente tem que entender que não existe mais aquela hierarquia rígida, chefe, subchefe, subchefe, e lá o chão de fábrica. Hoje, a gente trabalha muito mais no sentido de redes, trabalho em equipe, onde que a diferença entre as pessoas diminui bastante. E a importância de cada um no grupo como um todo aumenta muito. Um grande desafio hoje é a necessidade de colaboradores mais qualificados, né? Os trabalhos estão ficando mais complexos. Então, eu preciso treinar mais as pessoas, fornecer maior capacidade para elas, capacitação para elas. A administração no mundo de hoje tem que ter foco nos clientes. Isso até é uma das bases da ISO 9000, né? Aquela certificação internacional, 9001, na verdade, a certificação internacional de qualidade. E assim, tem uma coisa que a administração no mundo de hoje precisa muito, mas de vez em quando as pessoas esquecem, que é a ética nos negócios. A gente já tem que ter ética na vida. Agora a gente tem que ir para a ética nos negócios também. Vocês já tiveram aula de ética? Eu acho que sim, né? Com certeza. Ética profissional. Vocês tiveram ética profissional comigo, pessoal? Não, né? Foi com o André, professor. Ah, foi com o André. Vocês tiveram mais tarde. Mas eu cheguei a dar para uma turma ética profissional também dentro das engenharias. Isto é básico, tá? Vocês têm que trabalhar com ética, com respeito às pessoas, etc. E, finalmente, para a gente terminar a nossa aula de hoje, quais são as dificuldades de você assumir cargos de administração hoje no Brasil? Como resolver? A gente tem a questão cultural, comportamento organizacional, mas tem 3 grandes áreas
que a gente tem que quebrar a cabeça. Primeiro, alta carga tributária. E, gente, assim, ontem à noite eu estava conversando com meu filho, ele está fazendo direito, né? Eu estava conversando com ele, que o Brasil, ele falou assim, pai, você sabia que o Brasil tem mais de 150 mil atos normativos só ligado à tributação? 150 mil. Dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter um departamento de especialistas em tributação para poder entender quais tributos você tem que pagar, não pagar e assim por diante. Eu conheço um advogado tributarista, gente, que ele, quando vai fazer consultoria para a empresa, ele não determina um valor específico. Ele faz contrato de risco. Ele diz assim, eu quero 10% de tudo que vocês economizarem de imposto. Então, se uma empresa, ele consegue fazer a empresa economizar 10 milhões de reais em imposto, ele vai ganhar 1 milhão nessa história. A empresa ainda assim está economizando outros 9 milhões. Então, isso é um desafio, isso é uma dificuldade, isso é um problema hoje para um administrador no Brasil. O segundo ponto é a taxa de juros das mais altas do mundo. Já agora ela está bem mais baixa. Você tem que ver a taxa de juros real, né? Então você pega a taxa Selic, eu já expliquei para vocês lá em gestão financeira, né? E diminui a inflação do período, relativa àquele período. Daí você tem a taxa de juros reais. A gente já ela ainda é uma das mais altas do mundo, mas ela já foi muito mais alta do que agora. Isso é um problema, né? Porque isso eleva todas as outras taxas de juros, por exemplo, de bancos, eleva no alto patamar, né? Por exemplo, o cartão de crédito para pessoa física não jurídica, a gente tem hoje taxa de juros de 300% ao ano, 300 a 400% ao ano. E uma outra dificuldade muito grande que vocês vão passar dentro da empresa de vocês é a tal da burocracia, né? Eu estou brincando, é burocracia, né? Mas eu chamo de burocracia, de burro mesmo. Então, o próprio governo, os diferentes níveis de governo, municipal, estadual, federal, eles colocam muitos entraves para você abrir uma empresa, para você manter a empresa, e para você fechar uma empresa, se assim for necessário. Então, muita documentação e de um departamento para outro, etc. Desde a redemocratização, em 1985, quando o João Batista de Oliveira Figueiredo, general, foi o último presidente no regime militar, ele saiu e deu lugar ao Tancredo Neves, que morreu um dia antes de tomar posse, daí tomou posse o José Sarney, em 1985. Desde lá, a gente tem, em diferentes níveis de governo, principalmente na esfera federal, a gente tem secretarias ou até mesmo ministérios chamados de desburocratização. Inclusive agora no governo Bolsonaro. Em todos os governos a gente teve isso. Mas a gente ainda continua com altíssimo nível de burocracia. A maioria dos países você consegue abrir uma empresa no mesmo dia. No máximo 2, 3 dias. Aqui pode levar até 45 dias para abrir uma empresa, tá? Oi? Alguém quer comentar? Professor, é que eu abri uma empresa agora esse ano, no começo do ano, para sair o CNPJ é do dia para a noite. Só o CNPJ e o resto? O CNPJ, daí o resto que é o complicado. O CNPJ, quem que falou, Michael? Michael, CNPJ é só um número, Michael. Pois é, só o número, daí, tipo, isso aí saiu rapidinho mesmo. Mas é só um número. Se não conseguir fazer esse número sair rápido, o que eles vão fazer sair rápido? Nada. Pois é. E, você concorda? Os órgãos não se conversam, professor, porque eu estava
abrir uma farmácia com a minha mulher. Daí a gente fez tudo a papelada lá para abrir uma farmácia. Daí a gente foi na vigilância com o lugar que a gente queria, para ver se aprovava, falavam que aprovava, daí beleza. Daí, quando a gente mandou tudo papelada para vigilância, nem eles sabiam que tinha uma outra lei, que era estadual, que as farmácias tinham que ter acima de 36 metros quadrados de circulação, apenas de circulação. E a sala que a gente tinha alugado tinha 25 metros quadrados. E, pô, a gente já tinha ido lá, falavam que aprovava o local, e daí depois de tudo certinho, falavam que não aprovava mais. Então, nem os órgãos se conversam, sabe? Aqui no Brasil é complicado. É muito complicado. E essa que você relatou, a tua experiência pessoal, faz parte da chamada burocracia, né? Então a gente devia se unir, todos os diferentes órgãos, daí entra municipal, estadual, federal, porque, por exemplo, a vigilância sanitária, ela tem origem federal, tem as estaduais, municipais, mas ela tem origem federal. Mas daí você tem a parte do município, daí você tem a parte do estado. Então você pode ter uma lei municipal e uma lei estadual, inclusive que falam a mesma coisa. E pelo princípio da hierarquia das leis, uma lei de um nível, de um ente mais baixo da federação não pode ir contra a lei de um ente mais alto da federação. Mas acontece na prática. Então pode ser que uma lei de Curitiba, ela vá contra uma lei estadual. Mas daí, quando você vai pedir permissão para o Estado, você segue a lei de Curitiba, acaba indo contra a lei estadual. Isso é proibido, não pode acontecer, pelo princípio da hierarquia das leis. Mas acontece na prática. Uma lei, ela se bica com a outra, sabe? Vai contra a outra. E assim vai. Então, é um problema gigantesco. O CNPJ é literalmente só um número, tá? Eles têm um sistema lá, onde que você coloca as características da empresa e ele vai gerar um número. E a partir daquele momento, aquele número está registrado e pronto. E só. Mas para abrir empresa, como você falou, Michael, tem um monte de coisa. E se você tem uma empresa que ainda tem uma característica especial, como é o caso de uma farmácia, né? Onde que tem a questão sanitária, a questão de saúde humana, e etc., você tem um problema muito maior. Daí você tem que peregrinar por mais órgãos ainda. E como você falou, um não conversa com o outro, né? É uma Não, e brincadeira. daí a gente cancelou, professor, quando falaram que tinha que mudar o local e tal, daí a gente conversou, não, vamos pegar, cancela esse negócio da farmácia, vamos abrir uma loja de produto natural e acabou. É mais fácil. Muito mais. Nossa, não teve burocracia nenhuma, bem dizer assim, perto de farmácia, sabe? Foi a vigilância, no dia que foram, tipo, só deram uma olhadinha, assim, nas notas fiscais, assim, conferiram, já aprovaram. O bombeiro, a mesma coisa, tipo, o bombeiro nem foi no lugar, só ele viu o certificado e pronto. Mas ele deveria ter ido, né? Deveria ter ido. Mas não, se for ver em vista de farmácia, não tem nada de dificuldade. Depende muito do ramo que você vai trabalhar. Mas vocês vão fazer uma fábrica, por exemplo, né? Vocês estão na área de engenharia elétrica, vão fazer fábrica de equipamento elétrico. Vocês vão suar, com certeza. Né? Infelizmente, o Brasil ainda segue essa ideia de colocar cada vez mais dificuldades, né? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Então, agora eu tô vendo vocês aqui, eu tirei o slide. Então, esse foi nosso assunto de hoje. É importante, gente, que vocês conheçam esses pontos básicos, esses conceitos básicos de administração.
Por quê? A gente vai usar muito isso daí a partir da aula que vem, mas muito mesmo, tá? Então, agora a gente já definiu, a gente já colocou algumas fronteiras, alguns conceitos. A partir de agora, a gente pode falar sem medo sobre gestão de produção e principalmente gestão de pessoas, tá? Eu queria saber se alguém tem uma dúvida, se quer quer colocar mais uma experiência, como o Maicon colocou. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Então, eu também abri uma empresa, professor, e foi o mesmo problema aí, quase 40 dias para liberar tanto o Para liberar. CNPJ quanto para a parte de emissão de nota fiscal. E o resto? E os outros órgãos? Você conseguiu liberar rápido? Ah, como o meu é só escritório para contato, né? Trabalho externo, não teve problema, né? Com bombeiro, foi só confirmação de endereço mesmo. Tá. Interessante isso, né? Então vocês sofrem na própria pele toda essa burocracia. E um administrador, gente, ele tem que ter essa característica também de lidar com tudo isso e lidar com essas dificuldades. Eu quero deixar de novo para vocês. Professor, nós somos engenheiros. Em primeiro lugar, os engenheiros têm toda a capacidade de administrar, tá? E os engenheiros devem sim assumir a administração de empresas, tá? Não estou tirando o trabalho dos administradores, mas os engenheiros têm essa capacidade, têm essa condição e podem sim administrar, inclusive, grandes empresas. A gente vê, se eu não me engano, o Lehmann, Jorge Paulo Lehmann, o dono da Ambev e tal, ele acho que é o primeiro homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo, o Lehmann, ele é engenheiro, ou ele é engenheiro mecânico ou engenheiro eletricista, tá? Ele é engenheiro. E daí ele foi se especializando em administração ao longo da carreira dele, empreendedorismo e administração, tá? Estudou inclusive em Harvard. Acho que ele fez especialização, mestrado ou doutorado lá em Harvard. E hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, tá? Porque ele sabe administrar uma empresa, ele sabe contornar essas dificuldades, esses problemas, e ele tem essas características. Professor, eu não tenho esse dom. Gente, eu também não, eu achava que eu não tinha dom para professor. Sabiam disso? Talvez eu não tenha, talvez eu não seja tão bom quanto eu acho que eu sou, mas eu me sinto bem sendo professor. Eu aprendi a ser professor. Eu contornei as minhas dificuldades pessoais para ser professor, porque eu gosto disso, tá? Então, vocês também podem contornar as próprias dificuldades individuais para serem bons administradores. Sempre. Basta querer sair da zona de conforto, né, professor? Basta querer sair da zona de conforto. Dito e feito. Isso daí mesmo. O administrador, eu vou falar uma coisa para vocês. E levem bem a sério isso. Vocês até têm uma vantagem a mais para administrar uma organização. É o pensamento analítico, é o raciocínio analítico de vocês. Tá? Vocês colocando mais qualidades, mais conhecimentos, como essa disciplina que a gente está dando agora para vocês, vocês se tornam administradores ideais. Porque o engenheiro tem um pensamento analítico muito avançado. E isso traz uma vantagem na hora de administrar uma empresa. Tá? Gente, se ninguém tiver mais nada, eu acho que a gente acabou a nossa aula por hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de 100% da turma. Vocês não sabem como eu fico feliz com isso, de verdade, de coração. E cada vez mais eu tenho mais confiança que vocês vão ser ótimos engenheiros eletricistas e que a gente vai ter muito orgulho de cada um de vocês. Isso eu tenho certeza absoluta. Pessoal, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, mesmo que erre, não tem problema. Mas assim,
Depois da aula, eu até aconselho vocês fazerem agora mesmo. Depois da aula, tirem 5 ou 10 minutos, prestem atenção. Qualquer coisa, vão nos slides, os slides já estão lá. Tirem dúvida nos slides e respondam a pergunta, tá? Ela não só vale presença. Aquele pontuação que está lá não é válido, mas ela vale conhecimento para vocês, tá? Sempre é uma pergunta relacionada ao assunto do dia, tá? O que a gente falou naquela aula. Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos e estou esperando vocês próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Como sempre, o link da live vai estar lá na semana equivalente, no caso vai ser a semana 3, logo ali na apresentação, e embaixo a explicação do professor, link da live. Tá bom, pessoal? Beleza, professor? Deixa eu só pedir para você eu vou mandar no direct lá a página da minha loja lá, se puder seguir. E até Tá a bom. filha aí, tua filha, tua mulher, porque tem umas coisas pro rosto, uns cosméticos bem legal lá. Ô, professor, Vocês- posso recomendar, que é bom. Os produtos deles são bons mesmo. Não é É puxa saco mesmo? do Marco, não, mas é bom. É bom. Minha namorada É sempre bom compra, mesmo, eu professor. também compro. Já comprei. Ah, que legal. Maicon, vocês têm Facebook? Tem Facebook e Instagram, professor. Já mando lá. Então, entra lá no meu Facebook, no meu Instagram, Klaus Dieters Alter, e daí manda lá um convite, porque daí eu já mando pro Facebook da minha filha, Então, beleza, professor. tá bom? Entra lá, pede amizade para mim, e daí eu já curto vocês lá, Então, beleza. tá bom? Valeu, professor. Um abraço para vocês. Pode deixar que eu vou dar uma olhada e vou mostrar para aqui em casa, tá bom? Então, Até beleza. mais, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Beleza, professor. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.